Finalizamos o quarto dia de cobertura aqui na Festa Literária de Aratuípe, a quarta edição que tem a cobertura completa da Creative Online e diversas entrevistas foram gravadas hoje. Então você acompanha em nossas redes sociais e no nosso site www.creativeonline.com.br. Acompanhe os melhores momentos agora. Veja bem, lançar qualquer livro não é fácil. Tem todo um processo de criação e depois a impressão e a venda que é mais difícil. Porque às vezes nós, escritores, que não temos ainda esse nome nacionalmente, nós temos muita dificuldade, mas é prazeroso. Eu acho que fazer crônicas, fazer romances, fazer poesia, dá prazer ao escritor e nosso trabalho também dá prazer ao leitor também. Então isso é que nos faz não morrer essa atividade nossa literária para que possamos fazer o bem ao mundo também. O livro, na verdade, é um produto do mestrado em Ensino de Relações Étnico-Raciais e de um trabalho pedagógico que a gente já tinha começado com a comunidade, com os nossos alunos em 2017 e 2018. Então, a partir dessa experiência, surgiu essa vontade também de dar continuidade à pesquisa sobre Maragogi Pinho. E o interessante desse livro é justamente porque foi um livro que eu chamo de No Amassar do Barro, livro Encontro com os Artesãos e Artesãs de Maragogi Pinho. Um livro que foi montado a partir da necessidade do que os artesãos achavam que seria interessante ter nessa obra para representar a comunidade. Então é o livro montado, feito de cards, e nesses cards conta-se um pouco da história, né, daquilo que os artesãos queriam mostrar à comunidade, à sociedade, sobre a comunidade como todo, o seu patrimônio, né, material e imaterial, que é constituído esse material que vem a partir do barro. E outro detalhe interessante é que é um livro que como é chamado de livro encontro, eu chamo o leitor a fazer parte, a colocar em sua composição as suas impressões sobre a comunidade. Bom, olá, primeiramente eu gostaria de dizer que estou muito lisonjeado de estar participando pela terceira vez aqui na Flitinha, que já está na sua quarta edição. E estar aqui hoje é muito mais do que estar aqui para contar história. É trazer identidade para as crianças. Porque quando a gente tem formação identitária desde pequeno, quando a gente tem literatura desde pequena, a literatura, ela transforma, a literatura, ela forma cidadão, a literatura, ela molda caráter. Então, trazendo literatura hoje para as crianças não é somente um hobby ou simplesmente uma apresentação minha. É mais do que isso. É uma missão de trazer a literatura para as próximas gerações, para que eles possam contar as suas histórias futuramente. Porque a literatura, ela nos dá oportunidades, e oportunidades de crescermos, e oportunidades de contarmos a história do outro e contarmos a nossa história. Ou até mesmo não só contar, mas reescrever a nossa história. E quando nós trazemos literatura afro-indígena, nós estamos garantindo que essas crianças tenham formação identitária, para que elas possam combater o racismo estrutural dentro da sala de aula, para que elas possam quebrar as barreiras impostas que são cada dia mais a gente vê que estão se mostrando, e que cada vez mais com formação, com conhecimento, a gente combate muito do preconceito e muito da ignorância que foi construída nas barreiras da nossa sociedade. Então estar aqui hoje, para mim, não é só eu estar me apresentando, claro, me sinto muito grato de estar aqui na Flita e estou muito feliz, mas também estou cada vez mais feliz, e é gratificante saber que eu estou trazendo esse papel tão importante, não só eu, mas as outras pessoas também que estão aqui, trazendo isso para as crianças é muito importante. Oi, gente. Bom dia a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, na quarta edição da Flita. Eu vi a Flita nascer, como eu disse a vocês, né? Crescer, dar frutos e vida longa a Flita. Bem, a escrita surgiu para mim desde muito tempo, né? Os meus textos viviam engavetados. Escrevia poesias, algumas crônicas, contos, até que surgiu a oportunidade de participar de algumas coletâneas. E hoje eu tenho os meus livros solo, que é Anjo de Barro, que é um livro infantil, que tem encantado o coração das crianças e dos adultos também, porque conta um pouco sobre a história de Maragogi Pinho, a história de vida, de trabalho dos artesãos. E Maragogi Pinho, nós sabemos que é o maior centro cerâmico da América Latina.
é um lugar mágico, onde a magia acontece a partir das mãos habilidosas dos oleiros, dos santeiros, das brunideiras, transformando a argila em vida, né, em objetos tanto domésticos, né, de utensílios domésticos, quanto objetos decorativos também, que o mundo inteiro conhece. Então, Anjos de Barro é um primeiro livro infantil solo. Ele nasceu de algumas pesquisas na comunidade, da necessidade de levar para as crianças um pouco da história desse lugar, né? E também em resposta às inquietações dos mestres e mestras ceramistas da comunidade que diziam para mim nas minhas pesquisas: olha, professora, eu não sei qual vai ser o final de tudo isso aqui. Como é que vai ser o futuro das olarias? Não vejo nas nossas crianças interesse em dar continuidade a esse trabalho. Então, alguma coisa se quebrou e a gente precisa colar. E eu fiquei com isso dentro de mim e um dia surgiu essa inspiração, uma menina de traços indígenas correndo entre as olarias de Maragogi de Pinho, brincando com outras crianças. E eu pensei, meu Deus, isso é uma inspiração, isso é uma história, é para crianças e eu preciso escrever urgente. E aí surgiu a Menina Santinha, que primeiro, né, essa história, esse conto, eu tinha que publicar logo, eu precisava que essa história ganhasse o mundo. E aí eu publico Anjos de Barro pela primeira vez em 2021, ainda resumido, ainda não tinha essa amplitude que foi no livro ilustrado, aqui na revista Arte e Poesia. Mas ela não ia conseguir atingir todas as crianças e ela precisava atingir mesmo o coraçãozinho delas e aí precisava ser ilustrado. E foi aí que eu encontrei essa ilustradora maravilhosa, Débora Ayane Caetano, que também é aqui do Recôncavo, é de Santo Antônio de Jesus. Levei Débora até a comunidade, nós conversamos com as pessoas e tanto é que aqui tem personagens reais mesclados ao imaginário. Então a gente tem aqui, por exemplo, os santeiros, ó, Rosalvo, Emanuel e João, por exemplo. A gente tem a participação de Seu Nené aqui na história, né? A sua olaria, então Seu Nené também vira personagem encantado nesse livro. Então, depois da necessidade, né, também de continuar escrevendo histórias e das minhas vivências com os meus filhos, surgiu Quer Desenhar Comigo, que eu vou lançar hoje à tarde aqui, que traz desenhos reais, misturados aos desenhos de Débora, que também é a mesma ilustradora do Anjo de Barro. Então, eu peguei emprestado dos meus filhos alguns desenhos, né, e mostro desde o início os primeiros riscos, rabiscos nas paredes de casa, até como é que esses desenhos vão evoluindo, né, na vida dessas crianças. E eu aproveito essa experiência com os meus filhos e trago aqui, por exemplo, são desenhos reais, misturados aos desenhos da ilustradora. Então é isso, a literatura é encantamento, a Flita é esse lugar de oportunidades, de apresentação de escritores locais. Eu acho que a Flita tem esse amor todo assim por essa forma, com a forma de apresentar os escritores, né, esse cuidado de trazer para as nossas crianças aqui da comunidade, da região do Baixo Sul, autores locais, para que elas também se identifiquem, elas se vejam nas histórias. Então, Vida Longa, a Flita, que eu participo desde o primeiro momento, desde a primeira edição. Estou muito feliz em estar aqui e agradecida também pelo convite mais uma vez e poder trazer hoje uma novidade, que é o novo livro infantil, Quer Desenhar Comigo. Estarei contando aqui à tarde essa história. Então, o livro As Escolas de Joana surgiu como meu trabalho de conclusão de curso de artes visuais e eu conto a história de uma criança de 8 anos de idade que anda muito para chegar na escola. E é baseado em fatos reais, porque na zona rural de Valença, onde eu morei, eu passava por esse trajeto e eu conto que a criança aprende com todo mundo e em qualquer lugar. Participar da Flitinha foi fantástico, as crianças interagiram bastante. A gente cantou, dançou, brincou, contou histórias, eles se identificaram com o que eu ia falando. Então é muito importante a gente contar nossas próprias histórias e incentivar as crianças a cultuar esse hábito da leitura e da escrita. Para mim foi uma honra, né, e uma alegria muito grande, até porque tanto a Jamile quanto a Ionan são pessoas que eu já conheço, já conhecia os livros também desde quando ainda era uma ideia, porque elas enviaram para o meu pai, o Araquém Vaz Galvão, que era vivo na época e também era um conselheiro literário, tanto meu e delas e de outros escritores de Valença e do Baixo Sul. Então, foi uma honra muito grande por conta disso e porque a literatura infantil foi o que me conduziu para onde eu estou hoje. Foi a partir das histórias que eu escutei da minha bisa e depois os livros infantis que eu li na infância que me fizeram criar, né, o hábito da leitura e também passar a amar a literatura. É muito importante fazer parte de tudo isso. Quero agradecer a sensibilidade de Meg e Luísa,
do prefeito Tony e toda a equipe da Flita, que está hoje em sua 4ª edição e tem dado oportunidade a diversos autores, escritores. Eu mesmo sou exemplo disso, que eu tinha meus textos guardados, engavetados, e hoje, através da Flita, vamos dizer assim, me empolguei em tirar meus escritos do baú, da gaveta e estar podendo lançar hoje, levando o nome da nossa cidade para diversos cantos da Bahia e do estado e do país. Bom, a proposta era que a gente pensasse os nossos livros dialogando com essa ideia do que a literatura pode criar de possibilidade de imaginário de vida para mulheres negras, para o cenário da Bahia, que o nosso texto dialoga um pouco com isso. Meu último livro, por exemplo, Mata Doce, tem como personagem uma comunidade ficcional que se chama Mata Doce, mas que é inspirada numa região da Bahia do Vale do Rio de Quiriçá. A inclusão, ela não é só uma pauta sobre pessoas com deficiência, né? Mas aqui, nessa mesa, a gente discutiu um pouco dessa presença das pessoas com deficiência enquanto corpo, enquanto existência dentro da literatura. E o como isso ainda é invisibilizado, porque nós não temos acesso a essas pessoas por causa da inacessibilidade, da falta de promoção dessas pessoas como produtoras de conhecimento, né? Não só como num aspecto solidário, inclusivo, né? De trazer essa experiência da deficiência, mas sim como agentes da sociedade. E aí o Deco estava feliz aqui comigo, eu estava trocando com ele, que é um grande amigo também, sobre isso, sobre essa discussão de cada vez mais a gente propiciar esse acesso a esses agentes culturais, a essas pessoas que também produzem para a cultura, né? A exemplo, como foi falado aqui do Aleijadinho, que é um escultor que é rememorado na arte brasileira, mas ainda assim não reconhecido enquanto um rapaz negro com deficiência. E como é importante a gente marcar isso, né? Porque hoje nós falamos muito sobre capacitismo, mas não produzimos essa promoção de pessoas com deficiência, não conseguimos pactuar para que elas estejam nos espaços, para que elas cheguem até aqui. E falamos muito desse poder da coletividade, de conseguir conduzir as pessoas até o caminho. O projeto Rota do Barro trata-se de um projeto voltado para disseminar a cultura de Maragogi de Pinho. O artesanato de Maragogi de Pinho hoje ele chega em todo mundo. E o que despertou na gente foi que o artesanato chega. E a história por trás das pessoas que criam esse artesanato. Então esse projeto ele foi idealizado nesse sentido, né, de contar as histórias das pessoas que constroem a cerâmica, de contar um pouquinho da história do nosso povoado, né, de Maragogi de Pinho, e o cotidiano dessas pessoas que fabricam uma arte tão bela, né, a partir do barro. E é considerado o maior centro cerâmico da América Latina. Quando eu sou convidado para falar sobre o meu lugar na literatura, eu não venho só. Não é o meu lugar, é o nosso lugar enquanto povo indígena. Então, atrás de mim vem toda uma ancestralidade. Junto comigo, vem todas as aldeias, vem todo o nosso povo para falar e nos colocar nesse lugar, porque nós fomos tomados como povo da oralidade. E muito se escreveu sobre nós. Então, é hora de nós escrevermos sobre nós, de nós falarmos sobre nós. Nunca mais um Brasil sem nós. Boa tarde, sou Fabiana, nós somos o Cineclube Calunga Bahia, um cineclube itinerante negro, composto somente por mulheres negras e que busca fazer exibições gratuitas em lugares, comunidades afastadas dos centros da cidade e comunidades quilombolas, indígenas e no interior da Bahia inteiro. Temos, de acordo com os convites, nós vamos às cidades que costumam não ter salas de cinema e fazemos exibições, projeções com nossa tela, nosso projetor, e promovemos o debate ao final. Por que pensamos o cinema enquanto ferramenta? Porque ele é uma ferramenta educativa que vai possibilitar que várias linguagens sejam
discutidas, sejam acionadas, tanto audição, quanto visão, quanto fala, porque será possível, por meio do audiovisual, você debater assuntos a partir de uma linguagem acessível a várias pessoas, independente da idade, independente do nível de escolaridade, independente de outros fatores sociais e econômicos. Nós temos ciência de que ir às salas de cinema é algo extremamente oneroso, principalmente para quem mora fora, mais afastado dos centros, porque ir até uma sala de cinema que costuma estar nos centros da cidade significa ingresso, significa passagem, significa um lanche. E aí, se a gente pensa a realidade, por exemplo, de uma mulher negra que tem 5 filhos, são 5 ingressos, 5 lanches, 5 transportes. Então, nós fazemos o sistema inverso. A gente leva o cinema gratuitamente, com as pipocas e tal, e promove o debate para promover esse esquema de educação por meio do audiovisual e de forma gratuita. Então, para a gente está sendo muito importante, né, participar da Feira Literária aqui de Aratuípe. Na verdade, é o 2º ano que a gente participa da feira, então a gente fica muito feliz. No ano passado, a gente trouxe, né, um filme sobre memória, porque a temática era memória. Então, para a gente foi muito bacana, porque é a oportunidade de a gente dialogar com a temática da Feira Literária, né, que a gente está tendo essas festas e essas feiras literárias nos municípios, e é uma possibilidade de a gente parcerizar com essas feiras, né, com a organização desse evento, para que a gente possa também discutir cinema, né? Como Fabiana trouxe, é importante a gente trazer também outra ferramenta, né? Tem o diálogo, tem a roda de diálogo, tem a possibilidade de livros, mas também a ferramenta do audiovisual como uma ferramenta educativa, ela também traz outras percepções. E esse ano a gente está muito feliz, porque a gente trouxe 2 filmes aqui, inclusive muito compactuando, né, com o que está sendo dialogado aqui na feira, que são as olarias, né? Aqui em Maragogi-Pinhão e Aratuípe tem muito essa cultura local. E a gente trouxe filmes também trazendo esse processo da memória, trazendo esse processo de conectar com essa temática do encantamento, né, que é a temática desse ano, e trazer também essa forma de dialogar sobre isso e conectar com as mesas e os encontros, né, e as possibilidades de compartilhamento de saberes que estão acontecendo aqui em Aratuípe. Então, para a gente é muito feliz, a gente está muito feliz em estar aqui esse 2º ano, esperamos estar também ano que vem, para poder trazer essa ferramenta do audiovisual como essa ferramenta potente, né? E trazer também produção nossa, né? Produção aqui da Bahia, né? Que é Jean Almeida, alguns outros diretores e produtores de cinema, para que essas pessoas tenham acesso. E para além de acessar o cinema, eles também possam produzir filme, né? A gente também está nessa perspectiva de promover o cinema como uma forma também de geração de renda para as comunidades.